Fala galera vascaína, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a nossa série de curiosidades. Tem aí na playlist aí do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre as maiores goleadas que o Vasco já obteve em todos os campeonatos de toda a sua história. Falou? Acompanha o vídeo aí até o final que você vai ficar sabendo quem fez, aonde foi, quando foi. Vai! Serão 11 goleadas e mais 3 dos times carioca que o Vasco colocou em cima do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense. E em 11º colocar, nós começamos com o Motoclube em 1982 em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Dinamite, Cláudio Adão fez 3, Renato Sá, Dudu e Marquinhos Carioca. Em 1982, acompanha aí as fotos, foi uma senhora goleada. Começamos com 7-0 na 11ª colocação. E ainda em 1982, o Vasco goleou também o Inter de Santa Maria por 7-0 também em São Januário. Mais uma goleada. O time de 82 gostava de fazer gol, hein? Agora vamos um pouquinho mais perto. No ano do nosso centenário, em 1998, o ano também que o Vasco ganhou a sua segunda Sul-Americana, o Vasco derrotou o Picos pela Copa do Brasil por 8-0 em São Januário, com 3 gols do Luizão, 3 gols do Pedrinho, 1 do Nasa e 1 do Felipe. Foi uma grande goleada, eu lembro desse jogo, eu estava lá inclusive. Um abraço aí para o nosso querido Felipe, Pedrinho, Luizão e Nasa, que comporam esse elenco super vitorioso do Vasco. Em 9º lugar, a vítima da vez foi o Madureira. Madureira em 1950, pelo Campeonato Carioca em São Januário, o Vasco aplicou uma senhora goleada de 9-1. 9-1 no nosso suburbano aqui do Rio de Janeiro. Fica aí o registro. E no ano do nosso último título de expressão, em 2011, que foi pela Copa do Brasil, o Vasco derrotou o América no Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Carioca, por 9-0, com gols de Fagner, Marcel, Kaique, Jefferson, o Henrico fez 2 e o Ramon fez 2, é o Ramon Menezes, que hoje é auxiliar técnico, fez mais 2. Então, em 2011, Vasco deu essa goleada no Raulino de Oliveira, 9-0. Em 1929, a vítima foi o Bangu. Tomou a goleada de 9-1 pelo Campeonato Carioca, também em São Januário. São Januário realmente é o nosso caldeirão, hein? Em 6º lugar, temos um 9-0 em cima da Turna Luso, pelo Campeonato Brasileiro de 1984, em São Januário. 4 gols do Artuzinho, 1 do Giovani, nosso querido Giovani, 1 do Ayrton e 3 do Marcelo. Uma goleada de 9-0. Acompanha aí. Agora o negócio está ficando com 2 dígitos. Derrotamos por 10-0 o SC Brasil pelo Campeonato Carioca de 1985, e desde lá, São Januário fazia diferença mais uma vez. Pensa que tá bom esses 10-0? Tá não. Derrotamos o próprio SC Brasil em 1927 por 11-0 pelo Campeonato Carioca de 1927, lá no nosso início, no início da nossa história vitoriosa. A gente vê que o Vasco não vem de hoje, o Vasco vem de muitos e muitos no início do século, já mostrando a força imensa que tem. E em 1949, a vez foi do São Cristóvão. São Cristóvão aqui do Rio, pelo Campeonato Carioca de 1949, foi derrotado por 11-1, com 4 gols do Maneca, 3 gols do Ademir, 2 do Heleno, 1 do Pujucan
e um do Nestor. 11-1 é 11-1, né? E em 1937, o Vasco derrotou por 12-0 o Andaraí pelo Campeonato Carioca, só que foi lá na Laranjeiras. Em Laranjeiras, 12-0. E esse jogo teve uma peculiaridade, que o Vasco se atrasou para chegar no estádio. O Andaraí, o time adversário já estava em campo e o Vasco ainda não tinha nem chegado. O juiz estava ameaçando dar WO, pediram para segurar. O time do Vasco chegou atrasado por causa do engarrafamento, chegou em cima do laço. O time, como eu falei, Andaraí já estava no campo. O Vasco praticamente não se aqueceu, entrou em campo e mesmo assim deu uma goleada de 12-0. É inacreditável essa história. E por último, a maior goleada da história do Vasco, inacreditáveis, 14-1. 14 gols. Hoje nosso time sofre para fazer um. Aqui foram 14. Em 1947, o Expresso da Vitória, com certeza você já ouviu falar, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Anota aí que a lista é grande de quem fez os gols. 5 do Maneca, 4 do Ismael, 3 do Dimas, 1 do Chico e 1 do Nestor. Não entrou aqui, quando eu falei esses 5 eu lembrei, porque eu só peguei as goleadas de 7-0. Quem não lembra, em 1997, isso nunca aconteceu e provavelmente nunca mais vai acontecer. Vasco 6-0 em cima do União São João, 6 gols do Edmundo. Para quem não sabe, para quem não é da época, para quem é mais novo, foi 6-0 Vasco em cima do União São João, 6 gols do Edmundo Animal. Eu também estava lá nesse jogo. Agora vamos falar das 3 maiores goleadas dos nossos rivais aqui do Rio. Foram 6-0 no Fluminense, em 1930 pelo Campeonato Carioca. Aonde? Você já sabe. 2 gols do Santana, 2 do Mário Matos, 1 do Baiano e 1 do Moacir, desculpa. E em 2001, agora há pouquinho, pelo Campeonato Carioca, lá no Maracanã, foi 7-0 em cima do Botafogo. 7 Foguinho. Foram 3 gols do Juninho Paulista, 2 do nosso Romário, 1 do Pedrinho e 1 do Euler. Quem é que lembra esse time? Era um timaço, né, cara? E, para finalizar, em cima do Urubu, 7-0 também. 7-0 em 1931, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Anota aí, ó. 4 gols do Russinho, 2 do Mário Matos e 1 do Santana. Se você reparar, esse Russinho, Mário Matos e Santana, eu falei o nome dele várias vezes. Na época, eles eram os maiores goleadores do Vasco, no Expresso da Vitória, aquele time vitorioso demais. Isso foi em 31. Contra o Fluminense foi em 1930 e contra o Botafogo em 2001. Galera, isso aqui é pra gente recordar a história do Vasco, recordar da onde o Vasco vem, para onde o Vasco quer voltar a ser. Acompanha aí, a gente vai estar sempre lançando esses vídeos. A gente também está fazendo sobre todos os jogadores que subiram do júnior para o profissional. Nós estamos fazendo uma matéria sobre todos eles, explicando a vida deles, carreira e tudo mais. E estamos fazendo também sobre os presidenciáveis, os candidatos a presidente do Vasco no ano de 2020. Você que gostou, compartilha o vídeo aí, se inscreve, que ativa o sininho aí, ó, esse sininho. Toda vez que a gente lançar um vídeo como esse, você vai ficar sabendo de tudo que acontece no nosso Vasco. Valeu? Um abraço, porque aqui Vascaíno tem voz. Fui!